Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa. Para essa 26ª aula, eu trouxe 6 questões do exame de capitão amador realizado em abril de 2023. Inclusive, esse exame deverá ter algumas questões anuladas. Uma delas é a 6ª questão dessa aula. Ela contém um erro na sua resposta. Mas antes de começar a aula propriamente, eu gostaria de deixar um aviso, na verdade, reforçar um aviso para você que vai prestar o exame do segundo semestre de 2023. Esse exame teve as suas datas alteradas, tanto da inscrição quanto do exame propriamente dito. Normalmente, o exame de capitão amador do segundo semestre é realizado em outubro, mas esse ano a Marinha antecipou para agosto. Eu vou deixar a data, inclusive, registrada na descrição dessa aula, para você ficar atento e não perder a data de inscrição. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu nesse exame de 2023, ou pelo menos nessas 6 questões que eu trouxe para você. Vou iniciar essa aula por uma questão sobre radar, a questão número 12. Com relação ao horizonte radar em condições atmosféricas padrão e refração normal, qual será o alcance em milhas náuticas de um equipamento radar em que a antena se encontra a 9 metros de altura em relação ao nível do mar? Considerar o equipamento funcionando perfeitamente e com os parâmetros ajustados. Na aula número 28 do Espaço Mestre Amador, foi abordado o tema determinando distâncias. E vimos nessa aula uma pequena fórmula usada para determinar a distância ao horizonte, onde distância é igual a 2 vezes a raiz quadrada de h, e h a elevação do olho do observador em metros. E por que estou trazendo essa fórmula para uma questão de radar? Porque ao invés de você ficar decorando fórmulas, é muito melhor você fazer associação dos diversos conceitos envolvidos. Por exemplo, em uma outra aula, agora sobre VHF, a aula número 15, também vimos uma fórmula usada para calcular o alcance aproximado do rádio VHF, onde a distância é igual a 2 vezes e meia a raiz quadrada da altura da antena do rádio em relação ao nível do mar. Note agora como fica a fórmula para calcular o alcance do radar ao horizonte. Distância igual a 2,21 multiplicado pela raiz quadrada da altura da antena em metros. As pequenas variações entre as 3 fórmulas são em função da refração das ondas de rádio na atmosfera. Se essas ondas se propagassem em linha reta, a distância ao horizonte dependeria apenas da altura da antena. Assim, sem os efeitos da refração, a distância horizonte radar seria igual à do horizonte geográfico, e aí nós poderíamos utilizar a primeira variação da fórmula. Um outro ponto importante é que estamos utilizando a altura da antena dada em metros. Se a altura da antena fosse dada em pés, teríamos que utilizar uma variação da fórmula, ou seja, a distância seria igual a 1,22 multiplicado pela raiz quadrada da altura da antena dada em pés. Fique bastante atento, porque pode acontecer de ter variações de metro em pés nas questões de capitão amador. E agora que conhecemos a fórmula que vamos utilizar, ficou fácil resolver a questão. Basta substituir distância igual a 2,21 multiplicado pela raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3.
3 vezes 2,21, a distância é igual a 6,63 milhas. A alternativa correta, letra B. Vamos resolver mais uma questão sobre radar, a questão número 13. Embarcações menores que tenham pouca refletividade radar podem usar um recurso passivo muito útil para se tornarem visíveis aos radares dos navios de grande porte. Esse recurso é o... Eu começo destacando apenas uma palavra no enunciado que pode fazer toda a diferença. Veja, recurso passivo. Então, nós não estamos falando de nenhum equipamento que utilize energia, por exemplo. Aqui é um recurso simples, um recurso passivo. Vamos analisar as alternativas. Vamos iniciar pela alternativa A, refletor radar. O que vem a ser o refletor radar? Chapas posicionadas perpendicularmente, normalmente de alumínio ou mesmo aço inoxidável. Ele é um auxílio à navegação radar passivo, cuja finalidade é aumentar a capacidade de resposta de um alvo radar para possibilitar a sua detecção a maior distância. Normalmente, em embarcações menores, os materiais têm muito pouca refletividade, como a madeira ou mesmo a fibra de vidro. Então, se você instala um refletor radar na sua lancha, por exemplo, ela que tem aí uma ordem de 2 a 3 milhas de detecção como alvo no radar, passa a ter 5, 6 milhas apenas com um refletor radar. Então, essa alternativa já é a alternativa correta. Mas vamos continuar analisando as demais. Alternativa B, Radar Target Enhancer. Vamos então conhecer o equipamento RTE, que nada mais é do que um amplificador. Ele é um auxílio à navegação de radar ativo. Veja a diferença aqui. Ele recebe o pulso transmitido, amplifica e retransmite como um eco reforçado. Portanto, a nossa alternativa B está descartada. A alternativa C, tinta reflexiva na superestrutura. Se a tinta resolvesse o problema, nós estaríamos super tranquilos. Bastava pintar o barco com essa tinta que os problemas de detecção de alvo estariam solucionados. Alternativa C não procede. Vamos para a alternativa D, Radar Beacon, o RACON. Radar Transponder Beacon é um auxílio à navegação de radar ativo também, geralmente instalado em um farol, farolete, boia ou barca-farol, que quando acionado por um radar de navegação, automaticamente retorna um sinal distinto que aparece na tela do radar. Então aqui nós podemos notar esse em azul, esses traços, é o sinal de um RACON. Eles estão perfeitamente identificados nas cartas náuticas e também na lista de faróis. A alternativa D também não atende o requisito da questão. Alternativa E, Radar Maker. O que vem a ser? Ele transmite continuamente ou a intervalos sem a necessidade de ser acionado ou disparado por sinais de radares de bordo. Então, diferente do RACON, que precisa ser acionado, o Remaker não precisa. E na nossa tela de radar vai aparecer uma linha radial que parte do centro em direção ao alvo. Ela pode ser constituída como essa aqui de pontos ou traços. Isso aqui indica a marcação que nossa embarcação tem para o alvo que está emitindo o radar maker. Portanto, a alternativa E também não atende aos requisitos da questão. Sendo assim, a nossa alternativa correta é a letra A, refletor radar. Vamos para mais uma de radar, a 14ª questão dessa prova, que dizia o seguinte:
Ao iniciar um planejamento de viagem de Recife para Fernando de Noronha, com previsão de chuva constante, o experiente capitão amador estudou o ajuste ideal do radar ARPA na travessia e concluiu que o melhor ajuste para banda, pulso, orientação da PPI e tipo de movimento durante o trânsito seria: olhando para o enunciado da questão, a primeira condição que chama a atenção é a palavra chuva, pois é preciso saber qual a configuração no radar será a menos afetada por essa condição meteorológica. A segunda palavra é travessia, pois significa uma navegação ao largo. O capitão está realizando uma travessia entre Recife e Noronha. Isso também influencia na sua configuração. Afinal, não estamos navegando em águas restritas, em canais ou mesmo em zonas portuárias. Vamos então analisar as alternativas com ênfase primeiramente nas bandas. Nós sabemos que os radares operam em banda X ou em banda S. Os menores comprimentos de onda sofrem maior atenuação das gotas d'água. Assim, os radares que operam na faixa de 3 centímetros, a banda X, são mais influenciados pela chuva que os da faixa de 10 centímetros da banda S. Sendo assim, não faz sentido o capitão realizar a travessia com o seu radar em banda X, já que ele tem uma previsão de chuva constante. Podemos então eliminar as duas primeiras alternativas. Resta agora 3 alternativas. Vamos para o segundo ajuste, que é referente ao pulso. As alternativas apresentam 2 configurações possíveis, que são short pulse ou pulso curto e pulso longo. Pulso curto, eu tenho uma melhor definição da imagem do alvo na tela do meu radar e assim eu também tenho uma precisão da distância medida muito maior. Porém, nós já fizemos essa análise, nós não vamos navegar em águas restritas, não vamos navegar por canais, então aqui o que nos interessa é longas distâncias. E para longas distâncias, eu preciso selecionar o pulso longo. Sendo assim, nós vamos eliminar mais uma alternativa. A alternativa D também está eliminada. Restou-nos apenas 2 alternativas e a terceira opção diz respeito à orientação do PPI. Aqui nós temos REDAP, aquela que a proa da embarcação fica voltada para cima, e NORTAP, onde o radar está estabilizado, portanto, o norte verdadeiro que tem a sua orientação para cima. Esse ajuste da orientação da PPI não é um fator determinante para eliminarmos uma ou outra alternativa. Há vantagens no modo REDAP e há vantagens no modo NORTAP. Em NORTAP, por exemplo, a orientação da tela do radar fica coincidindo com a orientação de uma carta náutica. Em REDAP, a visualização da proa da embarcação fica de acordo com o PPI do radar. Então, vamos para a quarta opção, e essa sim é determinante para eliminarmos uma das 2 alternativas. A opção de usar o ajuste TM ou Tree Motion, movimento verdadeiro, só se justifica quando necessita-se reconhecer alvos parados, como boias ou navios fundeados, onde não há, por exemplo, tráfego de embarcações, pois isso requer bastante experiência por parte do operador do radar para a análise dos alvos em movimento. Portanto, essa não é a melhor escolha. A melhor escolha é o modo RM ou Relative Motion, aquela que a nossa embarcação é o centro da tela e todos os alvos são mostrados com os seus movimentos relativos ao nosso barco. Portanto, a letra C está descartada e a alternativa correta é a letra E.
Vamos ver agora uma questão que deveria estar na prova de arraiz amador, ou no máximo em mestre amador. A questão número 15. Ao adentrar um determinado porto brasileiro no período diurno e com boa visibilidade, o experiente navegador observou pelo seu través de boreste uma boia de corpo preto com uma faixa horizontal amarela, tendo dois cones pretos, um sobre o outro, base a base no seu tope. Imediatamente concluiu ser: honestamente, não sou favorável a uma questão como essa estar contida no exame de capitão amador. A banca de provas da Marinha pode elaborar questões inteligentes que realmente testem o conhecimento dos candidatos a capitão. Mas vamos lá. A primeira dica que eu dou para você reconhecer essa boia facilmente é pela cor da boia. Veja que ela é preta e amarela. Toda boia preta e amarela pertence ao grupo dos sinais cardinais: norte, sul, leste, oeste. Essas boias, elas indicam o bordo safo, o bordo seguro. Muito bem, a nossa boia em questão, ela tem o corpo preto com uma faixa horizontal amarela. E como é que eu vou saber se ela é norte, sul, leste, oeste? Pelo top dela. Veja que o top dessa boia lembra a figura geométrica de um losango. Um losango começa com a letra L, L de leste. Portanto, essa boia trata-se do sinal cardinal leste. Alternativa correta, letra B. Mas não foi só questão de arraiz amador que caiu nessa prova. Caiu também questão de mestre amador. A questão número 22 diz o seguinte: sabendo que o rumo verdadeiro a ser seguido é 145 graus, a declinação magnética é 17 graus oeste e o desvio da agulha magnética 1 grau oeste, qual o rumo da agulha magnética a ser adotado pelo navegante? Eu vou resolver essa questão algebricamente usando apenas duas fórmulas. Mas se você quiser estudar um pouco mais, resolva também construindo um calunga. Nós temos o rumo verdadeiro, que é igual a 145 graus. Queremos o rumo de agulha. Então, a fórmula que relaciona rumo verdadeiro e rumo de agulha diz o seguinte: rumo verdadeiro igual rumo de agulha menos a variação total. A variação total nós não temos, por isso que eu vou usar uma segunda fórmula para encontrar primeiro a variação total, que é igual à declinação magnética mais o desvio de agulha. A declinação magnética é igual a 17 graus oeste. Tudo que for a oeste, algebricamente, eu preciso colocar o sinal negativo. Então, nós vamos ter aqui variação total igual menos 17 mais menos 1 entre parênteses. Por que menos 1? Porque é o desvio da agulha magnética para oeste também. Variação total, portanto, é menos 17 mais menos 1, o que dá menos 18. Como deu negativo, significa que a variação total também tem o sentido oeste. Encontrada a variação total, podemos voltar para a fórmula que relaciona o rumo verdadeiro com o rumo de agulha. Rumo verdadeiro nós temos 145, então vai ficar 145 igual rumo de agulha menos, entre parênteses, menos 18, que foi a nossa variação total. Rumo de agulha, portanto, igual 163 graus. Alternativa correta, letra D. Questão sobre estabilidade. Aliás, nessa prova tivemos 5 questões sobre estabilidade, uma a mais que o habitual. E por falar em estabilidade, já está disponível o e-book com as questões sobre estabilidade corrigidas e comentadas. São 28 exames de capitão
com 121 questões, inclusive atualizado com as questões desse exame de 2023. Mas chega de merchan e vamos voltar aqui para a nossa questão número 30, que, aliás, na minha opinião, acredito que vai ser cancelada, anulada, pois ela tem um erro. A embarcação Jafa apresentava calado avante de 3,20 metros, calado a ré 3,40 metros e calado a meio navio de 3,28 metros. O capitão amador Mark, de posse das informações abaixo e navegando em água doce, calculou seu deslocamento e constatou que o deslocamento, trim e esforço longitudinal eram respectivamente. Iniciamos a resolução dessa questão determinando o deslocamento. E o que é o deslocamento? É o volume de carena multiplicado pela densidade do meio. Veja que deslocamento é representado pela letra grega delta. O volume de carena ele nos forneceu, está aqui, volume de carena igual a 300 metros cúbicos. E a densidade do meio eu preciso agora fazer uma interpretação do enunciado, porque ele nos fornece a densidade tanto para a água salgada quanto para a água doce. Só que no enunciado, o capitão Mark navega em água doce. Portanto, nós vamos utilizar a densidade de 1,0 toneladas por metro cúbico. Com os valores em mãos, basta substituir na fórmula delta, deslocamento, igual 300 vezes 1, deslocamento igual 300 toneladas. Com esse resultado, nós já conseguimos eliminar 3 alternativas que não atendem às 300 toneladas. Mas olha só que curioso, 307,5, você iria encontrar esse valor caso tivesse utilizado a densidade da água salgada. Daí a importância de interpretar corretamente o enunciado. Então, eliminamos a C, a D e a E. Agora vamos para o trim da embarcação. E para sabermos qual é o trim, é muito simples. Basta comparar o calado a ré com o calado avante. Então, vamos fazer isso. Calado a ré, 3,40 metros, ele é maior que o calado avante, que tem 3,20 metros. Quando o calado a ré é maior que o calado avante, dizemos que a embarcação está derrabada. Nessa situação, já teríamos definido qual é a alternativa correta, pois a alternativa A, embicada, não atende o que nós acabamos de encontrar. O correto seria, então, a alternativa B. Mas quando a gente vai conferir qual é o esforço longitudinal, ou seja, se a embarcação está alquebrada ou contra-alquebrada, nós temos uma nova surpresa. Vamos limpar um pouco essa tela para ganhar um pouquinho mais de espaço. E agora nós podemos determinar o esforço longitudinal da embarcação. Para isso, nós precisamos determinar qual é o calado médio da embarcação. Calado médio nada mais é do que o calado a ré mais o calado avante dividido por 2. Então, eu tenho 3,4 metros mais 3,2 metros dividido por 2. Calado médio, portanto, é igual a 3,3 metros. Com o calado médio em mãos, basta comparar com o calado a meio navio que foi fornecido no enunciado de 3,28 metros. Eu vou trazer aqui uma gravura que vai ficar mais fácil o entendimento. Então, nós temos o calado médio, 3,30 metros, e o calado a meio navio de 3,28 metros. Vamos representar esses dois calados na nossa gravura. Vou começar pelo calado médio. Então, vamos traçar uma linha aqui para representar o calado médio dessa embarcação, da linha d'água até essa linha, calado médio, que nada mais é que o calado a ré mais o calado avante dividido por 2. Agora, o calado a meio navio, como o próprio nome diz, ele está exatamente no meio da embarcação,
da linha d'água até a quilha da embarcação. Esse é o nosso calado a meio navio. E quando isso ocorre, do calado médio ser maior que o calado a meio navio, nós dizemos que a embarcação está alquebrada. Note que nós temos aqui uma curva longitudinal com a convexidade para cima. Esse é o resultado dos esforços longitudinais do alquebramento, quando o calado médio é maior que o calado a meio navio. Mas e se a situação fosse inversa? Calado médio menor que o calado a meio navio. Então, a nossa embarcação teria um contra-alquebramento, ou também chamado de tosamento. A convexidade dessa curva longitudinal seria para baixo. A embarcação estaria contra-alquebrada. Vamos retornar agora para a nossa questão para ver qual foi o erro da Marinha. Veja que não há uma alternativa que contemple as três respostas encontradas. Nós temos o deslocamento de 300 toneladas, aqui tanto a alternativa A quanto a B atende. Nós temos o trim derrabada, então aqui só a alternativa B é que atende. E nós temos a embarcação alquebrada, aqui somente a alternativa A é que atende. Por esse motivo, não é um erro de gabarito, é um erro na resposta mesmo e a questão, então, deverá ser anulada. E assim encerro a 26ª aula do Espaço Capitão. Na próxima aula, trarei mais algumas questões desse exame de 2023. Desejo bons ventos, bons estudos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!